Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma videoaula. Essa aula de Sociologia é a nossa aula de número 3 do módulo 3. Bom, a gente está estudando a introdução à sociologia, então a gente está vendo alguns sociólogos responsáveis pela construção dessa ciência no início ah, dela, lá no século XIX. E nós vimos Durkheim, vimos Marx. Hoje a gente vai falar sobre Ferdinand Tonnet. Fernand Tonnet é um autor relativamente novo de ser lido aqui no Brasil ainda. Tanto é que o principal texto dele, Gemeinschaft e Gesellschaft, a gente nem tem em versões traduzidas para o português. Mas esse cara é um dos sociólogos que vão apresentar conceitos bem legais, bem interessantes, e eu chamo a atenção dele porque ele acabou aparecendo em provas da USP e da Unicamp já. Então vamos entender quem é Fernand Tonnet. Só lembrando então, galera, peguem o seu caderno, anotem, vamos lá, bora estudar. Introdução à Sociologia. Muito bem. O Fernand Tonnet, ele é um sociólogo alemão, da região das Ilhas Frísias, na verdade. E ele é um sociólogo de fato na prática, né? Porque ele vai ser inclusive fundador da Sociedade Sociológica Alemã e vai ser professor em Kel. Então, o Fernand Tonnet, ele tem essa experiência de professor de sociologia, né? O fato de ser professor na área de sociologia, uma área nova que está começando e tudo mais, leva ele até a preocupação de apresentar os conceitos básicos de como se pensar uma sociedade. É isso que a gente vai ver exatamente em Gemeinschaft e Gesellschaft, nesse livro de 1887. De certa forma, como a gente já falou, a preocupação desses primeiros sociólogos, desses pensadores da sociedade, é enxergar como o comportamento humano naquele momento, né, vinculado às questões das transformações promovidas pela industrialização, pela ascensão do capitalismo, como que se dava então essa vida nesse novo modelo de sociedade, a sociedade capitalista. O século XIX é muito importante para a gente compreender essas transformações, né? Principalmente por conta da segunda revolução industrial, que promovia mudanças mais drásticas na forma do trabalho e principalmente ampliava a vivência da industrialização para outros lugares, como é o caso, por exemplo, na própria Alemanha, é, da, da via prussiana de desenvolvimento industrial, que acaba acelerando bastante a região. Bom, diante disso, é óbvio que ficava necessário compreender o que é essa sociedade capitalista, né? E para isso, então, ele vai se valer de duas construções sociológicas, a Gemeinschaft e Gesellschaft. O nome, mesmo que seja difícil, vai ser fácil para a gente compreender. O que significa, né, o que é esse modelo de Gemeinschaft? Seguinte, o Fernand Tonnet vai dizer que inicialmente as sociedades se organizavam de maneira em grupos pequenos, o que é óbvio, né? Essa organização de sociedades pequenas são normalmente vinculadas, e as pessoas têm uma forte aproximação por laços familiares e formam grupos fortes por conta disso. Mas veja bem, essa ideia de sociedade pequena também pode ser entendido como instituições ou como grupos menores. Por exemplo, na sala de aula, na sua família, num grupo de amigos. É normal que você se aproxime dos outros com laços de familiares ou laços de amizade que tornem esse grupo extremamente forte. Que é um grupo forte, né? É um grupo que se identifica com metas e crenças comuns. Então, por exemplo, mesmo dentro da sala de aula, pode ser que a gente tenha grupos ainda menores, né? 2, 3, 5, enfim. Por quê? Porque é esse processo de que dentro desse espaço em que a gente tem uma quantidade de pessoas,
alguns se identificam ainda mais com as metas e crenças que tenho, então eu me aproximo mais. Gemeinschaft é esse molde de sociedade, portanto, e de comunidades onde a gente se aproxima com ideais comuns. Mesmo dentro de instituições como uma igreja, por exemplo, um clube, que teoricamente você vai com metas e crenças comuns, na verdade é muito possível que você tenha lá mais chegados, essa coisa dos mais próximos. Porque além de partilhar o mesmo espaço, as mesmas crenças, você acaba tendo laços mais fidedignos, mais sólidos de amizade, porque se identifica mais com esses indivíduos. Essa ideia que a gente fala de identificação vem nessa noção de interação. E interação vem por confiança e por comparação. Ah, Jojo, como assim confiança e comparação? Sim, confiança, porque nós depositamos nesses indivíduos que estão conosco uma série de confiança, e é por isso que a gente se aproxima, mas também a gente escolhe esses indivíduos e se aproxima desses porque a gente compara esses com outros. Esse exercício de comparação é essencial para fazer uma separação entre aqueles que participam do meu grupo e aqueles que não participam do meu grupo. Ou seja, sociologicamente falando, portanto, a gente vai estabelecer relações sociais aproximadas então a um aspecto de interação, como confiança e comparação. Segundo ele, neste modelo, então, se tem uma vontade natural de agir de forma cooperativa. Essa vontade natural de agir de forma cooperativa, na prática significa um impulso de tentar fazer com que aqueles que estão próximos a você tenham uma vivência mais adequada, melhor, enfim, mais confortável. Portanto, a gente tem essa entrega maior. Ah, então, nesse modelo o homem é bonzinho e tal. Não é essa a ideia. Significa que ele vai identificar pessoas, grupos que possuem metas e crenças comuns e por isso ele vai se aproximando. Mas se ao mesmo tempo depende de confiança, a comparação também pode levar a problemas. Por quê? Porque aquilo que é diferente, aquilo que é estranho a mim, pode ficar excluído, jogado fora, lançado fora. Esse é um problema sério. Sociedades pequenas, com laços sólidos e grupos muito fortes, têm a tendência a se isolarem de outros grupos que eventualmente são diferentes. De novo, vamos pensar na sala de aula. Quando você junta aí com 3, 4, 5 pessoas que identificam-se com as mesmas coisas que você tem que tomar um cuidado muito grande de quando olha para os outros que não partilham dessas mesmas características, de não considerá-los como absurdos, estranhos. Na verdade, são diferentes. Mas essa ideia vai estar muito permeada na ideia de comparação. Grupos que tentam formar uma identidade possuem uma certa condição, sim, de acabar excluindo os outros simplesmente pelo que são, pela forma como agem. Sem ter motivos de fato, mas só pela questão da confiança e comparação. Beleza? Então, Gemeinschaft vai estar associado a esta noção mais específica, portanto, de grupos menores. Agora, e Gesellschaft? Aí a gente está falando de sociedades maiores, marcadas pela divisão do trabalho, onde a sua função social dentro disso é importante, né? E assim, nessa ideia de função social, então se possui uma mobilidade social maior. Por quê? Porque se pode mudar de posição, mudar de status, mudar de circunstâncias, já que você pode ficar rico, pode ficar pobre, pode aprender mais ou não, pode ir para um lugar, pode ir para outro. Nessa forma de Gesellschaft, então, as sociedades maiores, marcadas por uma ampla divisão do trabalho e que está associada à condição social da mulher, à condição social do mais pobre, do mais rico, a ter o bem de produção, o meio de produção ou não. Então, tudo isso vai montar uma sociedade com possibilidade de mobilidade.
Nesse tipo de sociedade, as relações são mais impessoais e superficiais. Vamos pensar que vocês estudam em um lugar, num colégio, vou usar de novo um exemplo de escola, que tenha 10 mil alunos. Esses 10 mil alunos são tratados da mesma forma porque são alunos. As relações que funcionam ali, então, para 10 mil alunos são relações impessoais e claramente superficiais. Por exemplo, um professor que tenha 150 alunos numa sala, ele dificilmente vai ter condições de aprofundar as suas relações com esses indivíduos. Dificilmente vai lembrar o nome, vai lembrar características individuais, porque ele vai ter um complexo de sociedade muito mais superficial. As relações, então, são mais impessoais e superficiais. Quando você vai contratar um serviço, por exemplo, você prefere contratar o serviço e não pela pessoa. Tipo, quando você procura num aplicativo de comida, por exemplo, te importa mais a comida do que propriamente de onde virá. Porque é mais impessoal até nessa relação. Você tem um aplicativo que vai fazer o meio do caminho, tipo um iFood, por exemplo, e essa ideia do aplicativo fazendo o caminho, eu quero comida japonesa, eu quero lanche e tal, não importa necessariamente de qual estabelecimento, importa que venha. Porque as relações são muito mais impessoais. Falando em internet, então, é muito louco a gente pensar isso, né? Imagina que eu estou conversando com vocês agora, online, e a gente tem um mínimo de aproximação porque nos conhecemos pessoalmente. Mas se eu não te conheço, você está ouvindo minha aula pela primeira vez, por exemplo, essa relação ela é impessoal e superficial. Porque afinal, eu não sei nem quem você é. E ela é superficial não pela profundidade da aula ou do conteúdo que eu ofereço, mas é superficial porque não existe a preocupação em se ter uma maior interação social entre nós. Na verdade, a distância, nesse momento, é o pressuposto para que essa aula aconteça. Então, dessa forma, os indivíduos crescem muito mais impessoais, com uma ideia mais superficial de relações sociais, visando aí talvez evitar se aproximar demais e se envolver demais com as pessoas. Tem uma forte tendência a mesmo as relações de caráter mais amoroso, por exemplo, a serem mais superficiais. Se pensa muito mais no prazer hedonista, por exemplo, na prática, né, do prazer, do que propriamente numa relação que seja construída. Porque as relações ficam mais superficiais. Por exemplo, voltando para um exemplo de sala de aula. O professor, ele está ali como professor de uma disciplina. Essa relação pode ser super impessoal, porque ele pode ser só o professor da disciplina. Ou não, ele pode ser um indivíduo, com nome, com relações sociais com as pessoas que estão lá. Certo? Então, em Gesellschaft, né, nesse molde de Gesellschaft, o que a gente tem é a formação de uma sociedade muito mais impessoal e superficial. Nesse modelo, valoriza-se muito o interesse próprio, né? Aquilo que eu quero, qual a intenção minha em participar de um determinado grupo, de estar num determinado lugar, disso ou daquilo. Veja bem que a própria religião, né, as próprias comunidades religiosas, elas passam muito por isso. Por que o fiel vai à igreja, por exemplo? Ele vai para pedir perdão pelos seus pecados, para poder garantir a sua salvação. Quando se pede para ele uma interação maior entre as pessoas, começam a se aparecer problemas. Porque para ele, a relação dele é uma relação tão individual com Deus, que os outros que fazem as alianças ali, o comportamento junto num grupo, por exemplo, na igreja, são relações impessoais e muito superficiais de fato. Funciona assim num clube também, num time, enfim, em várias instituições sociais, numa empresa, né? O indivíduo chega na empresa, vai trabalhar, porque afinal de contas, o indivíduo vai trabalhar na empresa, porque afinal de contas é isso
que é o objetivo dele. Ele trabalha para ganhar um salário e tal. E aí os amigos, os colegas de trabalho falam, vamos fazer um churrasquinho e tal, ou vamos para um happy hour. E ele tem dificuldades de ir para esse happy hour porque para ele a relação trabalho esbarra no interesse próprio que ele tem com relação ao salário. Aí vamos supor que ele deriva interesses outros. Ele está de olho numa colega de trabalho que ele gostou e tal. Ou ele acha que precisa agradar o gerente, o supervisor dele. Enfim, ele vai criando ideias que daí aquilo passa a ter mais sentido porque o interesse próprio dele passa a ter mais peso. Isso movido então por uma vontade racional de agir para algo específico. Olha aqui, vontade racional, portanto, é pensado dessa forma, enquanto aqui a vontade é natural, quase como construída. Aqui eu escolho agir para algo específico, aqui eu sou formado para agir de forma cooperativa. Vamos ver na prática como é que dá isso? Com dois termos na sequência, galera. Isso aqui, ó. Marcadinho aqui. Nessa ideia, a gente vai fazer uma seguinte pergunta, como Ferdinand Tonnet a fez. O que motiva, afinal de contas, então, a ação das pessoas? E eu queria que você, enquanto eu estou falando aqui, parasse um minutinho e pensasse. Afinal de contas, o que tem motivado as minhas ações? Eu tenho agido por quê? Tenho escolhido fazer o quê? Será que minhas decisões são extremamente focadas na minha meta pessoal, individual, sem levar em consideração as relações todas que as outras pessoas podem ter comigo e que eu vou perdendo no caminho? Ou será que eu tenho sido muito instintivo e tenho abandonado aquilo que poderia ser importante para mim? Pensem. Essa é uma reflexão interessante para a gente fazer. O Ferdinand Tonnet vai dizer o seguinte, que inversão, viu, é a vontade natural. E ela é natural porque ela é instintiva. O que é algo instintivo? Que eu faço na emoção ali, como reação a algo que aconteceu. Algo acontece e eu reajo àquilo de maneira instintiva. Mas também pode estar associado ao costume. Como eu falei, ela é vontade natural, mas é uma vontade construída dentro de uma sociedade, né, dentro do costume. Ou ela é uma obrigação moral, dentro do conceito do que eu considero como certo e errado, aquilo se faz como uma obrigação de como eu devo agir, de como eu devo me comportar. Isso é vontade natural. Se a gente lembrar um pouquinho aqui então do que a gente viu ali anteriormente, né? Significa a opção, então, por agir dessa forma. Por agir dentro de uma ideia de sociedade mais pessoal, mais focada, e agir de maneira mais instintiva a partir do costume ou da obrigação moral. Agora, essa ação, ela pode seguir uma vontade racional. Opa! Voltamos aqui, uma vontade racional. E se ela vai seguir essa vontade racional, portanto, ela visa uma meta própria, o seu objetivo pessoal. Por que você está estudando? Porque eu quero passar no vestibular, porque eu quero ter sucesso na minha carreira e tal. Ótimo, não tem problema isso. É uma vontade racional. Nós estamos cuidado com todas as relações que a gente vai fazer até lá, elas não precisam servir necessariamente como trampolins, só como meta própria. Elas podem ser também mais vividas por nós. Essa ideia afasta-se um pouco da noção da sociedade capitalista, que valoriza demais esse individualismo, ao ponto de que vai pregar o tempo todo de que é mais importante que você se dê bem do que qualquer outra coisa. E para isso você pode fazer o que for necessário, que tudo é justificado se você tem uma meta própria e a alcança.
Vou dar um exemplo só para a gente pensar e refletir um pouquinho no fim dessa aula. Eu estou indo para o vestibular. E aí eu bato o olho em um cara que eu sei que é concorrente meu, e ele é muito bom, por sinal. Que ele tem boas chances de ganhar uma das vagas. E de repente, ele está lá correndo e está longe porque o carro dele quebrou. Você está no seu carro. Você olha e pensa, poxa, ele é o cara que pode conquistar a minha vaga. O que eu faço? Deixo ele correr e ele que se vire para chegar? Ou eu ajo de uma outra forma, pensando, puxa, é muita mancada deixar ele aí. Eu ficaria muito incomodado se eu tivesse nas mesmas condições. E ficaria feliz se alguém me desse carona. Mesmo que isso possa custar a sua vaga. E aqui está a diferença. O que motiva a minha ação, afinal de contas? Eu ajo com vontade racional visando uma meta própria, apenas, ou eu ajo com uma vontade natural instintiva. Bom, a ideia é, sociedades contemporâneas, elas têm a possibilidade de mesclar essas duas vivências, com meta própria e com a vontade natural que me leva a relações mais amplas. Então, prestem atenção. O que o Fernando Tonnet nos aponta, então, é o comportamento humano dentro de uma sociedade, ele vai dizer muito do aspecto dessa própria sociedade. Por exemplo, agir de maneira muito racional, sem levar em consideração outros aspectos, é característica básica de uma sociedade capitalista, que valoriza isso de fato. Eu não estou dizendo que você deve desvalorizar, longe disso, mas que as ações precisam ter outras formas de reflexão também, além da questão racional nesse sentido. Muito bem? Beleza, galera? Então essa foi essa aula de revisão de Fernando Tonnet sobre a introdução à sociologia segundo ele. Vamos seguindo. Nas próximas aulas a gente continua ainda falando sobre autores da introdução à sociologia. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Se você ainda não está inscrito no canal ou ativou o sininho lá, faça isso que as aulas vão chegando e você já vai sabendo que elas estão sendo postadas. Obrigado, gente. Até a próxima.